Nesse último final de semana, veio a falecer um paciente aqui do Hospital Regional de Patos com suspeita de H1N1. Nós viemos aqui até o hospital, vamos conversar agora com o Dr. Késio Lacerda, que vai falar para a gente a respeito de como se deu o tratamento desse paciente aqui no Hospital Regional, doutor. Exatamente, né? Foi um paciente que infelizmente, né, até pela idade dele, um jovem de 41 anos de idade, ele veio a óbito depois de dar entrada no nosso hospital, né, apresentando uma leve dispneia e referindo sintomas respiratórios, né? Então, assim, algo que se parecia realmente uma gripe comum, foi feita uma investigação sobre o caso, né? O paciente foi deixado em observação, já tendo em vista exatamente que o exame clínico dele era sugestivo de uma síndrome respiratória aguda, né? Então, o paciente ele foi deixado aos cuidados da clínica médica. Foi necessário ser levado até a sala vermelha, né, que é o que a gente chama de uma sala intensiva, certo? Para poder dar o suporte respiratório a esse paciente. Foi um paciente que apresentou uma clínica de dispneia progressiva e em 48 horas, mesmo depois de ter feito suporte ventilatório, ou seja, o paciente tinha sido entubado, um paciente que tinha sido feito todo o acompanhamento necessário ao caso, infelizmente veio a óbito, né? Com relação à questão se é ou não H1N1, é o seguinte, né? A gente sabe que a gente só pode afirmar o diagnóstico mediante o exame laboratorial positivo. Esse exame demora um certo tempo, justamente pela demanda que foi crescente no estado depois do começo do ano, onde foram exatamente evidenciados vários casos. Então, por essa demanda espontânea ter aumentado, né, por essa demanda ter aumentado bastante, então os exames estão tendo um leve atraso com relação a isso. Então, de 15 a 30 dias, provavelmente a gente deve estar tendo a confirmação dos exames laboratoriais e aí sim a gente pode fechar se a suspeita realmente era o vírus do H1N1. Mesmo antes desse resultado sair, se positivo ou não para o H1N1, já foram tomadas todas as medidas de quarentena para quem teve contato com esse paciente. Exatamente, né? Então o serviço de epidemiologia do hospital já cuidou para fazer o isolamento epidemiológico, certo? Ou seja, foram isolados pacientes que tiveram contato com a secreção, os profissionais, os familiares, né, e as pessoas mais próximas desse paciente foram isolados pelo setor da epidemiologia do hospital, onde se já teve início do tratamento e do acompanhamento necessário, né, com o uso da medicação Tamiflu, que é para poder fazer exatamente a prevenção de uma possível H1N1. Se confirmado, esse será o segundo caso de gripe H1N1 em toda a 6ª Região de Saúde, sediada aqui em Patos e que engloba dezenas de cidades de toda a região.